Então vamos lá, agora, como prometido, correção não, discussão aí, estudo dirigido aí das provas anteriores. Essa prova que está na tela aí já é a prova de 2012. Como a gente bem sabe, o material de história começa pela questão número 24. Então vamos lá, a partir da questão 24, ela diz o seguinte: leia o texto abaixo e responda a questão a seguir. As referências feitas por Plutarco e por outros historiadores ao número de navios queimados pelos soldados de Júlio César em Alexandria durante a conquista romana e as forças navais de Antônio na guerra contra Augusto mostram não terem sido pequenos os recursos do Egito no mar, malgrado o caráter terrestre de seu povo. Aí, isso aí é uma questão lá do caminho, né? Do livro, questão não, um fragmento aí do livro do Caminho, História Marítima. Sobre a questão, a situação acima refere-se a vários confrontos navais ocorridos no mundo antigo. Em relação a esses confrontos, pode-se afirmar que um deles fez referência à Batalha de Ácio, que foi... Aí ele quer que você identifique qual do contexto das opções abaixo faz referência à Batalha do Ácio. Então vamos lá. Alfa. O auge do confronto entre os generais Mário e Marco Antônio, aí esse Mário aí, só se for Mário Bros. Ô Carvalho, você tá enxergando tranquilo aí a tela? Tá na moral. Tá dando uma informaçãozinha aqui de erro, mas vamos seguindo. Então Mário é o erro. Bravo. Um dos momentos da guerra entre Otávio e Sila, bom, esse tal de Sila, sinceramente sei quem é não. Sendo este último vencedor, e pior ainda, né? Ele não foi vencedor. Quem foi vencedor foi o Otávio. Charlie, o auge do confronto entre Marco Antônio e Otávio, sendo que o segundo saiu vencedor, inaugurando o Império Romano, é essa a resposta, né? Redondinha. As questões de ácido, geralmente, elas não vêm muito complicadas, não. Delta, um dos momentos da guerra entre Cleópatra e Mário. Eu não sei de onde é que ele tirou esse Mário. Esse Mário não faz parte do contexto. E Eco, o principal... Você quer saber de onde é o Mário? Não, rapaz. Eco, o principal acontecimento da Guerra Civil entre Caio, Júlio César e Pompeu. Isso aqui é o primeiro triunvirato, não tem nada a ver com esse contexto, não. Então, gabarito da questão número 24 de prova de 2012, cor amarela, do alfa-alfa, é a letra Charlie, foi a letra Charlie. Novamente uma imagem aí que fala sobre o almirante Trajano, né? E passagem de Humaitá. Características da passagem de Humaitá, Carvalho. Cara, essa aí é um ponto um pouco fraco meu que eu tenho que dar uma reforçada. Então vamos lá. Quem quiser ajudar pode ajudar. Humaitá era a tal da inexpugnável, né? Essa fortaleza, ela inclusive foi construída aí com auxílio brasileiro. Então o Brasil, não o Brasil, Portugal, ainda era Portugal, era o Império, sei lá, sabia que era difícil, seria difícil para passar por essa fortaleza, e eles mesmos a denominavam o inexpugnável. Tanto é que quem passou por ela recebeu o nome Barão da Passagem. E esse Trajano aí, o nome é conhecido, Trajano, tá? Então, o que aconteceu? Acho que, se eu não me engano, foi nessa passagem aí que a gente passou rebocando. Aí, agora me deu uma dúvida. Eu vou lá no Pai dos Burros lá. Foi nessa aí que foi utilizado os monitores? Não, com certeza foram utilizados monitores nela. Mas deixa eu dar uma olhada. Eles ficaram a contrabordo das outras embarcações. Eles que ficaram tomando porrada lá dos tiros. Se eu não me engano, essa passagem aí é encoraçado mais monitor. E a passagem de toneleiro foi vela e bateria flutuante, se eu não me engano. A toneleiro foi reboque, né? Aí foi a contrabordo. Vamos lá. Humaitá é ultrapassada, forçada pelos encoraçados Barroso, Bahia e Tamandaré. Cada um
levando a contrabordo, por bombordo, um monitor, respectivamente, o Rio Grande, o Alagoas e o Pará. Levou aquela praça a ser abandonada e praticamente decidiu a guerra. Então vamos lá. Dentre as atuações da Marinha Brasileira nesse período, pode citar basicamente, questão número 25, vamos à letra alfa. A colocação de minas submarinas e o transporte de tropas. A destruição de arsenais e a colocação de minas submarinas. O transporte de tropas e a evacuação de civis. O bombardeamento de tropas e o reconhecimento pelos rios. O bombardeamento de tropas e reconhecimentos pelo rio. E por último, instalação de hospitais e evacuações civis. E aí? Quem quer discorrer um pouquinho sobre isso? Forças Navais Brasileiras foi assumido por Joaquim José Inácio, futuro Visconde de Anhuma, que apoiou a ofensiva de Caxias, atuando até a ocupação da cidade de Assunção ao longo do rio. O que acontece? O contexto do Humaitá, quando ele cai numa prova da gente, ele lida muito com essa parte da quem passou, Barão da Passagem, né? Pedro Antônio Nunes. Fala também dos navios a contrabordo, fala do navio que recebeu 150 projéteis, ficou todo arrebentado, e principalmente por que eles colocaram os monitores para ultrapassar a contrabordo. Aí a questão era que o monitor oferecia um ângulo de alvo menor, tinha torre giratória e estava levando a contrabordo um navio que continha mais números de canhões, né? Então, quando ele fala de Humaitá, ele basicamente o Humaitá definiu a Guerra do Paraguai. Depois dele só foi vitória, né? Então, na nossa bibliografia, ele não aborda nenhuma das opções aí anunciadas aí dentro dessas opções aí de alfa e por isso, neste ano de 2012, essa questão foi anulada. Então não adianta nem a gente ficar elucubrando muito não, ela foi anulada. Questão de número 26. Mais uma figura, né? Ele pede para você observar o texto, ou a figura, e a partir dela responder. Então, pintura de Manuel da famosa travessia do rio Delaware. Nossa causa é justa, nossa opinião é perfeita, nossos recursos internos são vastos e, se for necessário, ser-nos-á dado certamente auxílio estrangeiro. Nós as empregaremos para a preservação de nossas liberdades, tendo unanimamente resolvido morrermos homens livres, de preferência a vivermos escravos. Não tem nada a ajudar aí na resolução da questão. Direto ao comando. O texto e a figura acima referem-se ao período do nascimento da Marinha dos Estados Unidos, que ocorreu aí. Eu só queria saber, a figura não ajuda em nada, o texto muito menos. E o X da questão, ele quer saber quando é que surgiu a Marinha dos Estados Unidos. Aí, o que a gente tem sobre Marinha dos Estados Unidos? Guerra da Independência, né? Na Guerra da Independência, de fato, foi quando surgiu. E ainda dizem, depois que ela surgiu como Marinha, nunca mais ela fez como a maioria dos países aí, das potências navais, né? Há exemplo aí da França, que a França teve momentos de ápice e momentos de declínio. A Marinha norte-americana não, depois que ela surgiu, ela nunca mais declinou, né? Sempre foi uma potência em ascensão. Então vamos lá. Alfa. No decorrer da guerra contra o México, a primeira metade do século XVIII, gente, a Marinha, 1700 e pouco, o período até é válido, mas não foi contra o México. Não foi. Até porque o México, se eu não me engano, ele comprou parte do território, o contrário, né?
os Estados Unidos comprou parte do território do México, então eles não tinham essa relação de conflito no período de formação da Marinha norte-americana. Bravo, durante o conflito que ficou conhecido como Guerra de Secessão, na segunda metade do século XIX, 1800 e pouco, olha, a Guerra de Secessão deixou sua como é que eu chamaria? Sua parcela de contribuição, né? Mas ela não é exatamente o momento em que foi criado a Marinha, porque a Guerra de Secessão é 1860 e pouco, né? Agora a Guerra de Independência norte-americana era antes. Deixa eu dar uma olhada aqui no resuminho. Aqui a informação do texto que diz sobre ajuda externa marca, de fato, aí a independência dos Estados Unidos com apoio à França, tá? Da França. Independência dos Estados Unidos. Fala aí, Carvalho. Então, o texto sobre provavelmente teremos ajuda externa, se for realmente esse contexto aí, tá? É a França que estava dando aquela bola ali, e foi uma das vezes que... Não, a França ela não era favorável aos Estados Unidos não, tá? Estados Unidos. A França era contra os Estados Unidos. Então, nessa etapa aí ela ganhou dos Estados Unidos. Sim, Se sim. eu não me engano, ó, dos Estados Unidos não, a França era contra a Inglaterra. Ela, nesse momento aí, ela ganhou da Inglaterra. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Eu tirei da folha. Guerra de Independência dos Estados Unidos. Único dos conflitos da Segunda Guerra dos 100 anos em que podemos dizer que a França estava do lado vencedor. Eu não tenho mais nada falando sobre isso, não. Tenho não. Aí nesse caso ele deixou a desejar, né? Então vamos lá. Charles, no decorrer da Guerra de Independência, na segunda metade do século XVIII. Aí, veja bem, aqui eu tenho a Guerra de Secessão, século XIX, mais avante, né? E eu tenho a Guerra de Independência. Na Guerra de Independência, esse momento aí que a França ajuda, né, a derrotar aí a Inglaterra. Não é nisso aí, do De Grace? Só que é o seguinte, quando ele fala em Guerra da Secessão, cadê? Guerra da Secessão, o que nos remete aí que a nossa bibliografia sempre busca com essa Guerra de Secessão? Ela traz aí pra gente a figura do monitor, né, encoraçado, né? Não é nesse momento que surge, porque o comando da questão, ele pede o período do nascimento da Marinha dos Estados Unidos. E ela não nasceu na Guerra de Secessão, tanto é que a gente já tinha navios encouraçados. Então, as duas opções que talvez causasse conflito aqui seriam essas duas, que as duas são parte da história norte-americana e a nossa bibliografia explora bem isso. Só que não pode ser a Bravo, por conta de na Guerra de Secessão, a gente, em virtude de já ter navios bem mais modernos, não poderia ser justamente esse o nascimento. Ou seja, ela já nasceu violenta. Mas é a Delta. A Delta, durante a Guerra da Independência contra a Inglaterra, na primeira metade do século XIX. Aí, a independência contra a Inglaterra não foi nesta data. 1777, e depois teve a Segunda Guerra de Independência, que já era a segunda, não era a primeira. E no decorrer do expansionismo territorial do Pacífico, que não tem nada a ver também. Isso aqui está muito adiante, foi bem antes, tá? Realmente século XVIII. Então, resposta, gabarito letra char. Foi? Quer comentar alguma coisa aí? Passar para geral? Então vamos à questão de número para baixo, 27. Questão número 27. Observe a figura e o texto abaixo referentes ao expansionismo japonês na segunda metade do século XIX e início do século XX. Responda a questão a seguir. Expansionismo japonês
dentro da nossa bibliografia, aí a gente já está falando de Segunda Guerra Mundial, né? Vamos lá. Queremos ampliar cada vez mais o campo das atividades nacionais. O Japão adotou uma política de linhas imperialistas, cuja finalidade principal era a conquista de novos mercados consumidores e fontes de matéria-prima. Aí é o texto do Caminha, né? Para atender tal política expansionista, o governo japonês procurou desde cedo, dentre outras medidas, estimular o desenvolvimento de uma marinha. Aí ele mostrou uma charge aqui, né? Isso aqui é o Japão e aqui ele lá afundando navio, não sei, o pessoal pedindo ajuda. Ou seja, a charge não ajudou em nada. Então vamos lá, de novo o comando da questão. Para atender tal política expansionista, o governo japonês procurou desde cedo, dentre outras medidas, estimular o desenvolvimento de uma marinha de guerra capaz de atender às necessidades referentes à sua política externa. Bom, vamos comentar sobre ela aqui. Vou deixar ela separada, porque se eu estou criando uma questão expansionista, política expansionista, é viável que eu tente ter uma marinha de guerra para atender essas necessidades de política externa? Sim. Agora, é viável que eu tenha uma marinha mercante voltada exclusivamente para atividades de importação de manufaturas? O expansionismo japonês nessa época, ele teve conflitos navais, né? E ele teve que montar uma bela marinha para contrapor aí, para poder alcançar esse expansionismo. Então, não poderia até ter uma melhora na sua marinha mercante, mas esse exclusivamente pegou tudo. A marinha de guerra capaz de atender unicamente, novamente ele brincando aí com o termo excludente, né? As necessidades referentes à política interna, aí também não, né? Era mais voltada às questões externas, porque afinal de contas era o expansionismo. Delta, a marinha mercante voltada exclusivamente, primeiro, não era só marinha mercante, e ainda assim voltada exclusivamente para a exportação. Ou seja, a questão na marca, essa questão não mediu o seu conhecimento de história naval. Ele mediu o seu conhecimento de português, é isso. Se você visse todos os termos excludentes, você acharia a resposta dela, né? Então, eco, a marinha de guerra com a única finalidade, ou seja, se você anular todos os termos excludentes, você fica com a resposta da questão, que é a letra alfa. Então, fator muito importante para o expansionismo japonês era ter uma marinha de guerra capaz de atender às necessidades referentes à política externa. E qual era a política externa do Japão? Conquistar, né? Invadir e conquistar, principalmente a procura de matéria-prima. Questão número 28. Em 1487, aí quando você vê essa data 1487, a gente já fala de grandes expedições marítimas, estou falando do Cabo da Boa Esperança, né? Provavelmente a questão vai pedir o Tratado de Tordesilhas. Vamos lá, 1487, ou a passagem lá para Calicut, né? Quando partiram encarregados de descobrir o caminho terrestre para as Índias, Afonso de Paiva e Pedro Caminhão levavam instruções de D. João II para localizar o reino de Preste João. A lenda de Preste João, descendente dos reis magos e inimigo ferrenho dos muçulmanos, fazia parte do imaginário europeu desde pelo menos meados do século XII. O acontecimento descrito no texto de Boris Fausto representa um momento de expansionismo português. Alfa, no qual, paralelamente à expedição citada, acontece a viagem de Fernão de Magalhães. Bom, Fernão de Magalhães, aí teria que saber a data dessa viagem de Fernão de Magalhães. Se eu não me engano, era próximo, sim, mas acho que era depois acho que foi logo ali mais próximo ali do descobrimento do Brasil. Aqui, como ele está falando aqui
1487, eu acho que Fernão era depois de 1520, alguma coisa. Estava mais no contexto das exploradoras. Aí a gente já vai ver, eu vou lá no resumo, a gente vai ver a data exata aí dessa expedição de Fernão de Magalhães. Mas não era a resposta não. Vou separar aqui só para confirmar. Bravo, na qual, paralelamente à expedição citada, acontece a viagem de Cristóvão Jacques. Bom, Cristóvão Jacques, com certeza, expedição exploradora, depois do descobrimento do Brasil. Não foi isso aí não. Charlie, na qual se observa um aspecto ocorrido na expedição Ponce de... Esse aqui nem leitura sobre ele a gente tem na bibliografia. Esse aqui é aquela questão que extrapola demais o conteúdo da bibliografia. Sempre tem uma opção dessa aí. Delta. Durante a exploração de Francisco Pizarro na costa ocidental da França. Esse Francisco Pizarro está na nossa bibliografia. Mas exploração da costa ocidental africana a gente não aborda muito. Eu vou fazer o seguinte, vou separar ela em caso não tenha uma melhor. Mas a gente não explora essa informação na bibliografia não. E é na qual, paralelamente à expedição citada, acontece a viagem de Bartolomeu Dias. Poxa, aí agarrou tudo, né? Essa daqui está falando exatamente disso aqui. A passagem do Cabo da Esperança, em 1487. Então, de fato, todas as outras são erradas. Aí, veja bem, eu vou voltar lá no Fernão Magalhães, tá? A única opção aqui que eu tinha certeza absoluta e irrefutável que não ocorria nesse período é Cristóvão Jacques, que das expedições, né? Não tem nada a ver com esse contexto não, um pouco depois. E o Fernão Magalhães, sabe-se que não é nesse período, mas aí eu vou voltar lá no resumo para a gente ver a data certinha dele. Se é que tem aqui, né? 1519 aqui, 1522. Então, a gente já está aí nas expedições, já está entrando para as policiadoras, né? Então é o mesmo contexto aí do Cristóvão Jacques. Então tá certo, ó. O português Fernão de Magalhães fez a primeira viagem de circunnavegação da Terra, atravessando o Pacífico rumando para as ilhas. Veja que qual a intenção dessa questão aí? É saber se você tinha um conhecimento que antes do Cabo da Boa Esperança não tinha nenhuma expedição efetivamente relatada na nossa bibliografia. Sabe? É só isso que você precisava saber. Antes da descoberta do Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, nós não tivemos na nossa história. Pode até ter ocorrido, mas não na nossa bibliografia, nenhuma expedição relatada aí da nossa bibliografia. Para a época a questão não foi difícil não, tá? Porque se abordava muito isso no contexto de estudo do alfalfa. Hoje em dia a gente nem aborda tanto assim. Questão de número 29. No ano de 1651, em 1651, uma data que caía muito. Ontem a gente fez esse comentário de duas ou três provas do alfalfa e essa data apareceu em todas as provas que a gente comentou. 1651, atos de navegação. Aí a gente remete aí Revolução Puritana, Cromwell, Inglaterra, Holanda, esse contexto aí. Não vai sair fora disso. Então vamos lá. No ano de 1651, o ato de navegação foi votado pelo longo parlamento da Inglaterra, por proposição de Oliver Cromwell, e que foi designado pelo nome de Magna Carta da Marinha Inglesa. Este ato teve como finalidade, dentre outros, Bom, antes disso, qual era a finalidade dos atos de navegação? Bom, primeiro, queria favorecer a Inglaterra. Segundo, o favorecimento da Inglaterra, principalmente em detrimento da Holanda. Terceiro, o que consistia? Bom, as mercadorias, ou seja, o comércio de terceira bandeira, tinha que chegar ou por um navio inglês, ou por um navio de propriedade inglesa, ou de bandeira inglesa, de propriedade inglesa, ou cujo capitão fosse inglês. Aí esse camarada ia conseguir comercializar.
de maneira contrária, aí diversas sanções, inclusive até tiro, porrada e bomba. Então vamos lá. Alfa, proteger os comerciantes ingleses, destruir o poderio naval genovês. Bom, poderia até acontecer conflitos genoveses, mas não era genovês, era continua aí holandês. rapidinho que surgiu um e-mail aqui, tô saindo, mas estou voltando. 5 minutinhos já volto aí. Ok. Por conseguinte, ocupar suas colônias de Mediterrâneo? Não, com certeza Alfa não é a resposta. Bravo. Proteger os comerciantes ingleses, ok. Estimular a construção naval visando arruinar o poderio comercial espanhol. Aqui nesse momento a gente não falava em Espanha, já estávamos falando em Holanda. Não era espanhol. Charlie, proteger a nobreza inglesa? Não era nobreza, né? Se ele botasse nobreza mercantil, eu até forçando um pouquinho, não era nobreza. E arruinar o poderio comercial espanhol, a gente já viu, não era espanhol e muito menos o português. Visando ocupar suas colônias na América, nem pensar também, não se pensava nisso no momento não. Delta, proteger a nobreza inglesa? Não, era mercantil, mercantil. Estimular a construção naval? Até era. Visando arruinar o poderio comercial francês? Não. Essa questão era diretamente relacionada aos holandeses. E eco, proteger os comerciantes ingleses, estimular o desenvolvimento da marinha inglesa e, por conseguinte, arruinar o poderio comercial holandês. Essa é a resposta aí. Note que questões voltadas aí para 1651, especificamente de ato de navegação, não cobra nada fora dessas três questões que a gente levantou aqui, que é favorecimento da Inglaterra, extremo detrimento da Holanda e as mercadorias de terceira bandeira serem monopolizadas, pelo menos nos portos ingleses, pelos navios, comerciantes e proprietários ingleses. O que é a nobreza mercantil, né? Os comerciantes. Né? Agora a última questão, questão número 30. Aí ele dá uma imagem, a imagem de alguns jornais sobre Força Naval da França, Ronda Costa do Brasil, alguma coisa sobre guerras mundiais. Vamos ver. A primeira página dos jornais, O Globo, Última Hora e Diário de Notícias, reporta uma crise entre Brasil e França, ocorrida no início da década de 1960. Será que é a Guerra da Lagosta? No litoral brasileiro, assinale a opção que apresenta o nome correto dessa crise e como o Brasil a enfrentou militarmente. Então vamos lá. A gente já sabe que o conflito que o Brasil... Desculpa aí, amigão. Fala aí. O camarada começou a cortar pedra aqui, o vizinho aqui, a roupa da minha esposa tava tudo aqui no meu varal. Não deu pra ouvir nada não. Não deu pra ouvir nada não. Caramba. Não deu pra ouvir nada não. Mas você tá falando porque perdeu? Mas isso aqui eu boto online aí, tá? Depois você pode rever. Não tem problema não. Tá tranquilo. Então vamos lá. Segue o fluxo. A gente está falando aqui sobre... A questão está querendo saber sobre a Guerra da Lagosta, né? Ele falou o período do conflito e a gente já sabe aí que passou da Segunda Guerra Mundial, o conflito que a nossa bibliografia fala que envolve o Brasil é a Guerra da Lagosta. Mas sempre que ele trata de Guerra da Lagosta, ele quer saber se é correção deterrente, Né? ou se é dissuasão. Aí eu não sei se é o caso dessa aí, a gente vai ver, mas normalmente, já aproveitando o ensejo, quando a nossa bibliografia explora conteúdo sobre esse assunto de dissuasão, aí a gente não faz parte da questão não, tá? Só que eu lembrei aqui, eu acho importante a gente comentar aqui. Quando cair na questão alguma coisa relacionada a conflitos que o Brasil se envolveu, se não for dissuasório, é coerção deterrente a resposta, tá? Porque assim, dissuasório é o quê? Dissuasório eu até falei, tá no outro vídeo, há 2 vídeos anteriores a esse, sobre história também, falando, você tem uma casa. Quando um camarada fala assim, vou invadir a casa do Mega.
Aí alguém fala assim, não, invade não porque ele é militar, ele pode ter arma. Isso é dissuasão. Agora, se o cara pulou o muro, a dissuasão não funcionou, ele tentou. Mas se quando o cara pula o muro, eu puxo minha arma e aponto para ele, eu não atirei. Mas a minha ação deteve a atitude dele, que era de invadir a minha casa e roubar. Então, a minha ação foi uma coerção deterrente. Então, Guerra da Lagosta é coerção deterrente. E toda vez que a nossa bibliografia quiser explorar isso sobre dissuasão, coerção, foca no seguinte: se a dissuasão não funcionou, a resposta vai ser sempre coerção deterrente. Isso no caso do Brasil, tá? Nosso caso, nossa mania do Brasil. Mas vamos à questão aí, tá querendo saber sobre que não tem nada a ver com o que eu acabei de falar, tá? Ele mostrou aqui um jornal, aí fala o seguinte: a primeira página dos jornais do Globo reporta uma crise entre o Brasil e a França, ocorrida no início da década de 60, no litoral brasileiro. Assinale a opção que apresenta o nome correto dessa crise e como o Brasil enfrentou-a militarmente. Então vamos lá. Alfa, Guerra da Lagosta, na qual o governo brasileiro determinou o uso da força aeronaval, mantendo afastados os navios da Marinha de Guerra para evitar um conflito aberto e inviabilizando a resolução diplomática, que foi o que imperou no final. Olha só, Guerra da Lagosta, o Brasil suspendeu com a esquadra e foi lá. O Brasil demonstrou, é aquele negócio que eu falei, né? A dissuasão não funcionou. Foi necessário que eu puxasse a minha arma e apontasse a minha arma para o bandido não pular o muro. E foi isso que a Marinha fez. A Marinha foi lá, o Brasil foi lá com a esquadra e falou assim, ó, vai encarar, eu vou sentar prego, vou largar o fogo. E não, assim, não foi esse negócio de ficar longe, não foi isso não. Guerra do Camarão, a gente sabe que essa guerra aí é invenção do elaborador da questão, né? Não vou comentar. Batalha do Camarão também, muita guerra, né? Não tem nada a ver. E Delta, Guerra da Lagosta, na qual o governo brasileiro determinou que diversos navios da Marinha se dirigissem para o local da crise, ok, mostrando que o país estava disposto a defender seus direitos, se necessário, com o emprego da força. Aí, ele pegou a arma e apontou para o bandido. E aí, vai encarar? E com isso teve a coerção deterrente, que é a que impede a ação do adversário. Então, já é essa a resposta, mas a gente vai ler a ECO. ECO, Batalha da Lagosta, na qual, através da Marinha do Brasil e da Força Aérea, não tinha essa Força Aérea brasileira lá. Poderia até ter participação, mas nossa bibliografia não foca nisso. O governo brasileiro estava disposto a defender seus direitos territoriais, dispensando as tradicionais soluções diplomáticas. Olha só, quando a Marinha se disponibilizou a entrar em conflito com a França, isso ocorreu porque todas as tratativas diplomáticas não tiveram sucesso. Até porque nesse momento aí o governo francês estava dando de bobinho. Não mandei ninguém, não sei. E aqui no litoral já tinha navio francês já. Então não havia mais questões diplomáticas não. A França, ela tinha botado o peito e falou assim, eu vou tomar isso aí e pronto. Foi necessário que o Brasil mandasse uma esquadra, né, grande esquadra brasileira, top das galáxias, para botar a França para regressar para o seu continente. Então é isso aí, gente. Ó, encerramos aí. Fala, pode falar. Essa questão também aí, você, logo na questão anterior em cima, quando a França, né, ajudou os Estados Unidos na independência, nessa questão aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo. O Brasil pediu ajuda dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos falou para o Brasil não atacar o navio francês, porque aí é aquela troca de valores, né? Como a França ajudou os Estados Unidos na independência, nessa situação aí também o Brasil ficou só nessa situação que você falou, né? Apresentando só os seus armamentos, porém não teve ataque nenhum. Entendeu? Só para de conhecimento. Não, claro, agrega aí muito. Bom, gente, então, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, eu vou encerrar aqui o comentário aí da prova de 2012. Aí, vou dar uma paradinha e às
15 não, já são 16. Às 17 horas eu retorno com a prova de 2013. Aí a gente vai ser o último, tá? A gente faz o comentário da 2013 e 2014. Domingo não farei nenhuma reunião, mas na segunda-feira eu vou pegar a partir de 1h30 a prova de 2015, 16, 17, 18, 19 e 20. Vai ser um pegadão até 2020. Tá? Quem quiser participar, tá convidado aí no mesmo link, no mesmo horário. Só que hoje começou um pouquinho mais tarde, né? Vai ser 1h30. Então vou encerrar por aqui. E às 17 horas a gente vai fazer a de 2013. Ok? Falou, galera. Até daqui a pouquinho. Valeu. Valeu, até daqui a pouco. Obrigadão.